vídeo anterior eu mostrei como baixar um modelo de TCC da UTF-PR do curso de Engenharia Eletrônica do campus Toledo, que é esse modelo que já está aberto aqui. Mostrei que esse modelo utiliza a classe ABNTech 2 com base nas normas da ABNT, e o documento de ajuda dessa classe pode ser encontrado nesse link que eu deixei aqui no cabeçalho, no caso está comentado. Então a classe ABNTech, para as citações temos o ABNTech 2 Cit, né? E o preâmbulo do arquivo principal, o main.tech, possui diversos comandos e a inclusão de pacotes para facilitar a escrita do trabalho. Mas aqui para baixo temos o início propriamente dito do documento, e foi aqui que eu parei no vídeo passado. Então, depois do begin document, existe um comando chamado pré-textual. Ele serve para indicar ao compilador LaTeX os elementos que são pré-textuais, como por exemplo capa, contracapa, resumo, listas diversas, sumário, dentre outras coisas que são obrigatórias ou opcionais dentro das normas da ABNT. Na sequência, eu tenho uma série de comandos que imprime a capa e pula sua numeração, pois a capa não possui número de página, né? A numeração começa da contracapa, né? Não precisa se preocupar com essa sequência de comandos, ele simplesmente imprime a capa para nós com base nas informações que são colocadas logo aqui no início do capítulo, né? Como título em inglês, autor ou autores, né? Orientador, co-orientador, data e local. Então ele já cria a capa da forma como deve ser, tá? Para o trabalho. Ok. Na sequência, ele imprime a folha de rosto, com esse comando aqui, fácil de entender. Existe aqui também para inserir uma ficha catalográfica, que atualmente para a TCC não existe, né? Por isso que eu deixo comentado aqui, mas já está incluso caso isso se torne obrigatório mais para frente. Tá? Então não se precisa se preocupar com a folha de aprovação. Na sequência, já pode-se colocar o resumo, né? O resumo que se encontra na pasta caps, né? Qual está aqui, né? Caps. E está aqui o arquivo de resumo, tá? Está aqui o arquivo de resumo. Vou abrir o arquivo para vocês darem uma olhada. Está aqui o arquivo de resumo. Ele é bem simples, tá? Tem um comandinho aqui no início para quebra de página. E tem um ambiente resumo, limitado por begin resumo, end resumo. Então você vai inserir seu resumo aqui, tá? Parágrafo único. Tente não ultrapassar as 300 palavras, tá? É um indicado, entre 200 e 300 palavras. E ele já vai imprimir para nós as palavras-chave, tá? Com base naquilo que está no arquivo principal, o main.tech, onde você insere as palavras-chave logo aqui, tá? As palavras-chave em português e as palavras-chave em inglês, ok? Logo mais para baixo, nós temos o resumo em inglês, tá? No caso do TCC1, não é obrigatório nenhum dos resumos, tá? Tanto é que eu deixei opcional aqui o resumo para ser inserido, mas no TCC2 é necessário tanto o resumo em português quanto em outra língua, no caso o inglês, né? Por isso que o ambiente resumo possui a opção Abstract, para ele mudar o título para comportar a palavra em inglês Abstract, né? Então você pode descomentar essas linhas
Tá? Aqui no TechStudio, se vocês quiserem comentar ou descomentar uma sequência de código, né, pode utilizar o atalho Ctrl, segura Ctrl e depois a tecla T. Né? Então, por exemplo, eu cliquei aqui Ctrl e T, ele descomentou essa parte do código e daí você já pode inserir o resumo em inglês. Né? Se você não quer colocar o resumo em inglês, você clica, digita de novo Ctrl e T de novo e ele comenta aquela parte do texto, né? É chamado block comment. Né? Então ele comenta todo o bloco e esse atalho é bastante útil. Né? Voltando aqui no arquivo principal, né? Logo depois de inserir o resumo, né? Notem aqui, né, que o arquivo de resumo qualquer arquivo que eu for chamar aqui no input, tá? Eu não preciso colocar a extensão tech, tá? Isso é opcional, ok? Na sequência, insere-se a lista de figuras, tá? Isso é feito de forma automática, o autor não precisa se preocupar. Obviamente, a não ser que ele queira modificar as configurações, daí é necessário estudar como fazer isso. Né? Existem diversas formas de se alterar as configurações, mas aqui está dentro das normas. Né? Tem a lista de tabela, que é opcional, se quiser inserir é só descomentar essa linha aqui. Tá? Na sequência nós temos a lista de abreviaturas e siglas. Depois nós temos o sumário. Tá? E logo na sequência temos os elementos textuais, né, que aí é o texto propriamente dito. Ok? Então aqui terminou o pré-textual. Então, importante essa observação, né, que a estrutura, né, da parte textual deve respeitar as normas da BNT. Né? Então você vai lá, confere as normas, né, existem as partes necessárias, né, para um trabalho acadêmico e você deve seguir essas orientações da norma da BNT. Daí você procura teu professor, as orientações necessárias, né, ou procure a norma. Né, geralmente as universidades possuem seus repositórios as normas para consulta, né, para ver o que é necessário incluir na estrutura do texto acadêmico. Né. Aqui no caso, eu inseri um capítulo chamado Orientações Modelo, tá? Que também está lá na pasta dos capítulos. Tá? Esse arquivo ele vai me gerar no PDF, né, a ajuda, né, ou as instruções para utilizar esse modelo. E eu vou acompanhar isso daqui, vou acompanhar, né, essas orientações com vocês nos próximos vídeos. Tá? Na sequência aqui também eu já mostro como inserir o capítulo 1. Capítulo 1 que está vazio. Né? Deixa eu abrir aqui o capítulo 1. O capítulo 1 está vazio. Até coloquei um label, né, para chamar o capítulo 1. E ele usa o comando lipson só para encher com texto, para verificar como é que fica a formatação. Tá? Dessa forma, aqui na pasta dos capítulos, né? Então vamos supor que o teu capítulo 1 é introdução, capítulo 2 é objetivos, capítulo 3 justificativas. Você pode ir inserindo esses arquivos aqui, né? E nessa parte aqui do texto, você utiliza novamente o comando input para ir inserindo esses capítulos. Ok? No caso do TCC1 da UTFPR, né, do curso de Engenharia Eletrônica, é obrigatório você ter esses itens, né, introdução, objetivo, justificativa, referencial teórico, materiais e métodos, resultados esperados e cronograma. Tá? Então, obrigatoriamente é necessário seguir essa ordem. Na sequência, nós temos a bibliografia, tá? Que vai chamar o arquivo references, que está aqui na raiz do projeto, references.bib, né? Que utiliza o BibTeX como modelo. Né? Então está aqui, ó, né?
igual eu mostrei para vocês em um dos vídeos passados, né? E na sequência nós temos a parte pós-textual, que são apêndices e anexos, né? Com o comando input, né? Os apêndices eu organizei na pasta apêndices e o anexo na pasta de anexos, né? Nos próximos vídeos, então, eu vou passar para vocês as instruções para esse modelo, para facilitar a escrita do trabalho, né? Então, eu vou mostrar passo a passo o que é necessário para você fazer a edição, né? Você se preocupar mais com o conteúdo do que com a formatação em si, né? Alguns comandos foram criados aqui para facilitar o trabalho também, né? E isso tudo está descrito aqui no capítulo de orientações, né? Uma vez lido esse capítulo de orientações, né, você pode comentar e não precisa mais imprimir esse capítulo de orientações, ele não vai compilar mais, ok? Bem, é isso pelo vídeo, espero que tenham entendido, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até o próximo.